Oi, gente, boa tarde. Estamos aqui hoje num local diferente. Eu tive que improvisar um pouquinho porque o meu baterista particular está ali nas aulas dele, mas eu não poderia de passar aqui para deixar uma palavra do Senhor para vocês. Então, eu vou para o quarto. Eu queria falar um pouquinho com vocês sobre a história de uma mulher tida como uma mulher notável, como uma discípula de Cristo, né? Eu vim falar com vocês sobre Dorcas. Lá em Atos 9, no versículo 36 ao 42, vai falar só nesse trechinho sobre a história de Dorcas. Eu vou ler para vocês, para a gente poder refletir um pouco quem foi essa mulher tão notável que, mesmo com um pedaço só da vida dela, descrita na Bíblia, teve essa honra toda, porque cada pessoa que tem o seu nome contido na Bíblia é porque de alguma forma impactou a vida de outras pessoas. E Dorcas foi uma dessas pessoas, né? Então, no capítulo 9 de Atos, no verso 36 em diante, vamos ler. Havia em Jope uma discípula por nome Tabita, nome este que traduzido quer dizer Dorcas. Era ela notável pelas boas obras e esmolas que fazia. Ora, aconteceu naqueles dias que ela adoeceu e veio a morrer. E depois de a lavarem, puseram-na no cenáculo. Como Lida era perto de Jope, Lida era outra cidade, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali em Lida, enviaram-lhe 2 homens para que lhe pedissem: não demores em vir ter conosco. Pedro atendeu e foi com eles. Tendo chegado, conduziram-no para o cenáculo, e todas as viúvas o cercaram, chorando, mostrando-lhe túnicas e vestidos que Dorcas fizera enquanto estava com elas. Mas Pedro, tendo feito sair a todos, pondo-se de joelhos, orou, e voltando-se para o corpo, disse: Tabita, levanta-te. Ela abriu os olhos e, vendo a Pedro, sentou-se. Ele, dando-lhe a mão, levantou-a e, chamando os santos, especialmente as viúvas, apresentou-a viva. Isto se tornou conhecido por toda Jope, e muitos creram no Senhor. Pedro ficou em Jope muitos dias, em casa de um curtidor chamado Simão. Bom, Dorcas, cujo nome em grego é Tabita e quer dizer gazela. Dorcas era a gente vê no texto que é uma discípula. Você vê que isso tem uma questão muito singular, muito especial, porque você não vê no contexto de toda a Bíblia mulheres sendo chamadas de discípulos. A gente sabia que Jesus tinha muitas mulheres que seguiam a Jesus, né? Maria, mãe de Jesus, Maria Madalena, Joana, entre muitas outras seguiam a Jesus. Mas Dorcas foi chamada de discípula. Então a gente pode ver que daí, além de ser uma cristã, Dorcas era uma discípula, Dorcas era uma seguidora de Cristo, Dorcas servia ao Senhor, Dorcas seguia todo o conhecimento que Cristo tinha deixado na terra, né? E a gente vê nesse contexto também que ela é chamada de mulher notável. Então, se ela é chamada de mulher notável, é porque ela deveria ter um quê especial. Dorcas, ninguém sabe dizer, a Bíblia não relata se Dorcas era uma mulher mais adulta, idosa ou jovem. Mas, como a gente tem uma noção de os discípulos que andaram com Jesus, os primeiros dos discípulos, eram jovens,
Então a gente pode ter uma ideia de que Dorcas também era uma mulher jovem, né? E por ela fazer ser de coração desapegado, ter um amor imenso em trabalhar em obras, ajudando pessoas carentes como as viúvas. Então a gente pode ter um entendimento que ela tinha posses, digamos assim, né? Não que quem não tenha não possa ajudar. A gente pode ajudar de várias formas. Mas quando você tem posses, você tem mais condições de doar coisas aos outros, né? Então a gente vê que Dorcas tinha no seu ministério, não era um ministério de pregação, ela não era pregadora, ela não tinha sido consagrada à pastora, ela não tinha sido consagrada à missionária, ela não adorava, louvava. Não se fala disso na Bíblia. Se fala que Dorcas era uma mulher notável e que ajudava as viúvas e os mendigos, dando esmolas, dando ajudas, e Dorcas era costureira. Então Dorcas tecia túnicas para as viúvas. A cidade de Dorcas, chamada Jope, era uma cidade portuária. Então, havia vários navios, barcos que saíam de lá. E a gente pode subentender que com muitas tempestades que ocorriam, né? Muitas dessas mulheres tendiam a ficar viúvas desses pescadores, desses homens que trabalhavam no mar. E a gente vê na Bíblia que sempre há um cuidado, que sempre Jesus diz, mas cuide das viúvas, né? E dos deficientes, e cuide das viúvas, porque são pessoas que eram carentes. Uma mulher viúva naquele período não tinha uma pensão do marido, não tinha uma estrutura. Uma mulher de repente ficava viúva, ela ficava à mercê da sociedade, ela ficava dependendo de ajuda de outras pessoas. E Dorcas sentiu um amor extremo por essas pessoas, tanto pelas viúvas quanto pelos mendigos. E nas viúvas ela viu um jeito de ajudá-las, de agradá-las, de tornar a vida dessas mulheres um pouco mais digna. Então ela costurava túnicas para essas mulheres. Muitas dessas mulheres, por ter uma condição muito difícil, ter muita carência, né, poucos recursos, muitas dessas mulheres acabavam se prostituindo para conseguir ganhar algum dinheiro para sobreviver. Então, a cidade de Dorcas, Jope, tinha uma característica, uma das características era essa, a promiscuidade. A cidade de Jope tinha grande promiscuidade porque tem muita prostituição, por conta de tantas mulheres ficarem tão abandonadas por seus maridos morrerem e sem ter como manter o seu lar. Então acabavam que vendiam o seu corpo. E a gente sabe que a prostituição, a pornografia, o sexo de maneira ilícita, ela traz uma morte espiritual para a pessoa. E isso ia causando essa morte nessa cidade. Causando essa morte nessa cidade, também ia endurecendo os corações das pessoas. Então Jope era uma cidade também conhecida por pessoas de coração duro, seco. Paulo tinha aberto um ponto de evangelismo naquela cidade, onde ele se apoiava também na casa de Dorcas, como um ponto de apoio para ele no evangelismo. E ele citava que essa cidade tinha um povo de coração duro. E outro ponto era a própria Dorcas ser conhecida como discípula de Cristo. Então aconteceu que essa mulher tão doadora, tão cheia de amor ao próximo, um coração tão cheio de vontade de fazer a vontade do Pai através da ajuda do outro, um dia ela adoeceu. A Bíblia não relata o que foi que aconteceu, porque que ela ficou doente, e ela chegou a falecer.
E ali, o clamor dessas viúvas, dessas pessoas que ela tanto ajudou, foi muito grande e se espalhou. E homens souberam que na cidade vizinha chamada Lida, lá estava Pedro. Pedro estava nessa cidade pregando, não sei o que Pedro estava fazendo nessa cidade, mas enviaram 2 homens até Lida para que chamasse Pedro, para que Pedro fosse orar. Elas lavaram o corpo de Dorcas, elas vestiram e colocaram o corpo de Dorcas sobre uma espécie de santuário, de cenáculo, perdão, de cenáculo. A gente não misturar as ideias, cenáculo. E ali ficaram chorando todas ao redor do corpo de Dorcas. Pedro, quando chegou, elas pediram que eles fizessem uma oração. Eu acho que deveria ser uma coisa semelhante hoje em dia a um velório, algo desse tipo, né? Mas Pedro, quando chegou, disse: saiam todas. Mandou todas saírem. Fechou a porta e ali ele ajoelhou-se junto àquele corpo. E o Espírito Santo usou Pedro para que fizesse uma oração e ordenasse que Dorcas fosse ressuscitada. E assim ele o fez. Ele orou, clamou ao Pai e disse: Tabita, levanta-te. E ela levantou, sentou, olhou para ele, como quem estivesse voltando assim, né? Tentando se aventar, entender o que tinha acontecido ali. Então ele, vendo que ela estava viva, mandou chamar as viúvas e disse: ela está viva, ela está bem. E a partir daquele evento, daquele acontecimento na cidade de Jope, aquela cidade, por ter visto todo aquele acontecido, o trabalho daquela mulher ficou reconhecido, e a ressurreição dela veio trazer a fé, quebrar os corações duros daquelas pessoas, e muitas aceitaram a Cristo, passaram a seguir o cristianismo. Mudou a vida das pessoas da cidade de Jope. O que essa história quer dizer? Primeiro, não precisamos estar no lugar de honra, né? Uma cadeira no altar ou um grande cargo para fazer a vontade do Pai. Você não precisa ser visto pelas pessoas para fazer a vontade do Pai. Seu nome não precisa estar em cartazes de congressos nem de igrejas para que você faça a vontade e que Deus te veja. Deus está te vendo. Pode ninguém te ver. E às vezes as pessoas até veem, sabe? Mas o coração duro das pessoas faz com que elas fingem que não estão vendo o que tu estás fazendo. Mas tem Deus, o nosso Deus. Ele está lá em cima e Ele vê tudo. E nada passa despercebido ao olhar de Cristo. E está Ele lá do alto, anotando no livro da vida tudo o que você está fazendo. Seja da coisa mais simples, mais insignificante ao olhar do homem. Porque para o olhar de Deus, não. Para o olhar de Deus, todas as coisas têm uma significância. Mas o olhar do homem, que é um olhar imperfeito, você não pode não estar fazendo nada demais. Às vezes, quando a gente limpa uma igreja, a gente lava um banheiro, ao olhar do homem pode não parecer nada, mas Deus está vendo aquilo. Porque você está lavando, você está deixando o lugar, a casa dele limpa para receber pessoas que precisam entrar naquela casa, que é a casa do Pai. A igreja, templo, é um hospital onde pessoas vão ser saradas de suas dores espirituais. E você contribuiu para deixar aquele lugar com um mar de limpeza, um de aconchego, para receber pelo respeito que você sabe que é aquele templo. Você pode entregar um folheto a uma pessoa com a mensagem de Deus e você nem tem noção do que está passando na cabeça daquela pessoa e pode achar que nada
que você está fazendo é nada demais. Às vezes você vê uma postagem muito bonita numa rede social e quer repostar para alguém, ou simplesmente botar no seu story, ou um louvor, achando que você não está fazendo nada demais e você pode estar salvando uma vida. Eu vi recentemente uma postagem, eu não lembro o louvor, mas eu lembro que tinha uma mensagem, um comentário abaixo do louvor, de um vídeo do louvor, uma pessoa dizendo: eu estava agora indo me matar, mas quando eu parei e passei na rede social e vi o seu louvor que você postou, as palavras, a letra dessa música entrou no meu coração e me fez desistir de tirar a vida. E eu tô aceitando e entregando a minha vida a Cristo neste momento, porque você postou esse louvor. Então, assim como Dorcas, que tecia túnicas para as mulheres, para dar um pouco de dignidade àquelas mulheres, levar um pouco de alento àqueles mendigos. Assim você pode estar achando que o seu trabalho não está sendo visto por ninguém, mas Deus está lá do alto te honrando. E cada pedacinho de coisa que a gente faz aqui na terra, que pode não parecer nada para as pessoas, mas a gente está adquirindo conhecimento, a gente está avançando em degraus para Deus nos colocar em degraus maiores no reino, para que a gente possa alcançar mais pessoas. Não significa, não tem a ver com cadeiras, com lugares, com altares, tem a ver com estar próximo do Pai e fazer a vontade dele. A segunda coisa é justo o contrário. Não espere que chegue uma cadeira, um cargo, você ser consagrada a algo para fazer a vontade do Pai. Não! Ele quer que você pegue do nada e faça. Ele só falou: ide por todo mundo, pregai o evangelho para toda criatura. Aquele que crê vai ser salvo. E tu tá fazendo tua parte. Então não espere. Não, quando Deus me colocar em tal lugar, eu farei. Não é assim. É agora, é já, é no instante. É para ontem que Deus conta conosco. Então não espere honra para fazer nada. Faça do nada, do pouco, do falar, do cantar, do dizer Jesus te ama. Não desista de tua vida, Jesus te ama muito. Ele tem tanto para te dar. E você não tem a noção da diferença que você pode fazer e está fazendo na vida de alguém. Então seja você hoje uma Dorcas. Faça. Não espere a honra, porque a honra vem de Deus. Deus honrou Dorcas quando fez ela ressuscitar para que toda aquela cidade conhecesse a sua história e que através da história dela, aquela cidade nunca mais foi a mesma. Então faça a diferença aqui na terra, para que quando tu chegares lá no céu, que Deus vem cá, vamos prestar aqui contas. O que foi que tu fizeste mesmo? Quais foram as tuas obras? Senhor, eu preguei a palavra. Senhor, eu ajudei, doando para alguém. Senhor, eu postei coisas, eu adorei, eu preguei o evangelho, eu falei de Jesus para alguém. No direct, no WhatsApp, ninguém estava vendo, só aquela pessoa estava vendo, porque só ela precisava. Mas Deus estava lá no alto, vendo tudo o que você estava fazendo. Então, reflita hoje e não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Não deixe para amanhã a alma que você pode, através do Espírito Santo, levar para os céus. Deus vai te recompensar. E tua alma, o teu espírito vai crescer de forma tremenda na presença do Senhor. Deus abençoe grandemente a cada um de vocês.